Olá, pessoal. Estou aqui novamente, Breno Lucano, lá do blog Portal Veritas. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês mais uma fonte de consulta de filosofia antiga, especialmente o estoicismo, e especialmente Marco Aurélio. É comum nós pensarmos que Marco Aurélio nós estudamos unicamente através de meditações, mas na verdade isso não é exatamente verdadeiro. Você pode encontrar muita coisa a respeito de história augusta também. Inclusive, algumas palestras que eu fiz, eu utilizei história augusta como referência. Mas do que se trata história augusta exatamente? Vamos descobrir. História augusta é um texto antigo que foi escrito por alguns carinhos aí. Teoricamente, por alguns carinhos aí. E ele, na verdade, ele vai falar sobre a vida de alguns imperadores e usurpadores lá da antiguidade, a partir de Adriano. Ele vai falar sobre vários caras, né? Vários imperadores, vários usurpadores, até o século III, mais ou menos. E aí a gente começa, então, com algumas dúvidas e alguns questionamentos. Né? História Augusta, assim como qualquer texto da antiguidade, não é um texto simples de se ler. É como alguém que pega a Bíblia, por exemplo, e lê o texto corrido e acha que aquilo ali é a última verdade que existe unicamente porque está escrito. Não é assim que se lê nenhum texto antigo. Meditações, por exemplo, Platão, por exemplo. Você tem que sempre estudar, fazer estudos em cima do texto para tentar entender o que o texto quer dizer, qual a finalidade do texto. E um dos problemas que existe com relação à história augusta é com relação à data em que ele foi escrito. Quer dizer, a data da composição. A primeira hipótese que surgiu é que a história augusta ela teria sido escrita aproximadamente sob Diocleciano e Constantino. Porque ele faz algumas referências a respeito desse período. Uma outra hipótese leva em consideração que ele foi provavelmente escrito sobre Juliano ou ainda no fim do século IV, da Era Comum. Uma terceira hipótese leva em consideração ainda o início do século V ou o início do século VI. Então, quer dizer, já bem no final do Império Romano, já entrando no Império Bizantino, realmente propriamente dito. E existe também uma quarta hipótese, que sempre é falada quando se estuda história augusta. Ele é um texto que possui muitos enxertos, por exemplo, de Eutrópio. Eutrópio, como está lá na vida de Marco Aurélio, né? A parte que ele fala sobre a vida de Marco Aurélio. Na parte 17.2. Ele faz enxertos, a História Augusta faz enxertos de Eutrópio nesse texto de Marco Aurélio. Isso faz com que nós pensemos que esse texto de História Augusta tenha sido escrito depois de 360. Ou seja, são várias teorias e várias hipóteses. Cada historiador levanta uma questão pertinente, especialmente com relação aos enxertos que estão dentro de História Augusta. As referências históricas que História Augusta faz. Tudo isso é levado em consideração. Mas, contudo, é comum assumir-se que História Augusta é uma obra contra o cristianismo institucionalizado. Fala-se muito sobre isso. Ou seja, que provavelmente ele foi escrito já no momento em que o cristianismo já é uma religião oficial do Estado, e uma vez a religião oficial do Estado, História Augusta teria sido escrita para combater essa institucionalização. Quer dizer, o cristianismo já estava propagado.
Mas a institucionalização talvez representasse algum problema para o escritor de História Augusta. De um modo geral, fala-se nesses 6 nomes como autores de História Augusta: Hélio Esparciano, Júlio Capitolino, Vucácio Galicano, Hélio Lamprídio, Trebélio Polião e Flávio Vopisco. De um modo geral, considera-se, apesar desses 3 nomes que são atribuídos à autoria, fala-se que História Augusta, na verdade, foi escrito por um autor só, que assumiu vários nomes. Esse é o busto de Adriano, né? De nenhum desses autores, tá? É de Adriano. Mas então, fala-se que História Augusta foi redigida por um autor só. É o que é mais comentado, na verdade. Uma outra coisa interessante é o seguinte: os dados apresentados, historiográficos apresentados de cada imperador, seja Lúcio Vero, Antonino, Adriano, Marco Aurélio, Caracalla, Geta, Hélio Gábalo, são histórias verídicas? Essa é uma questão a ser levantada. O que se considera é que o texto apresentado, sob a historiografia desses nomes, representa apenas um gênero literário. Algo como aquilo que nós chamaremos hoje de romance. E, de um modo geral, os imperadores obscuros, menos conhecidos, como Probo, por exemplo, Carino, apresentam maior ficção. Quer dizer, existe uma possibilidade maior de que esses dados não sejam realmente verídicos, sejam ficcionais. Mas, apesar de tudo, as vidas de Adriano, Antonino, Marco e Lúcio Vero tendem a ter maior fidelidade histórica no que diz respeito às pessoas citadas, às datas e às instituições que são comentadas no texto. Apenas esses nomes, de Adriano a Marco, tendem a ter uma maior fidelidade. Um dado curioso que sempre é falado é porque História Augusta ele tem 3 volumes, tá? O primeiro volume ele vai de Adriano até Cômodo, e os outros volumes, volume 2, volume 3, para das outras dinastias, né? Dos Severos e depois sobre os usurpadores. Uma coisa interessante que sempre se é falada é por que vai começar com Adriano? Porque os antoninos começaram com Nerva. Mas aí você vai falar, poxa, você pode considerar que Nerva foi apenas um nome de transição, ficou 2 anos só. Então você pode pensar nesse sentido. E realmente Nerva foi um nome quase esquecido pela história. Mas isso gera um outro problema. E Trajano? Ora, Trajano foi um grande nome, mas fica em branco, fica a lacuna do porquê Trajano foi ignorado com relação à História Augusta. Na verdade, nós podemos fazer várias indagações a respeito dos textos e fazer uma exegese e uma arqueologia nos textos, né? Existem várias lacunas aí, mas o objetivo aqui realmente não é mostrar a exegese de História Augusta. Eu quero apenas, com esse vídeo, mostrar para vocês a História Augusta como mais uma fonte historiográfica através do qual é possível nós conhecermos Marco Aurélio e, a partir daí, também o estoicismo. Eu fico por aqui, então, nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe à vontade esse vídeo. E escreva aqui nos comentários o que vocês acharam. Siga o nosso canal, o Portal Veritas, e a nossa página no Facebook. Nos encontramos por aí. Até a próxima.